pare no caminho. Não pare. Eu quero ajudar você em algumas áreas muito específicas da sua vida. E essa mensagem vai ajudar você porque não viu acontecer o milagre, porque parece que não vai chegar, parou de crer. E sabe, essa é a fase mais complexa. Então eu quero ajudar você a renovar a sua fé. E eu quero que você saiba, até o final dessa mensagem, você vai estar pulando de alegria, dizendo: eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Ele pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. E o resultado disso é: você vai viver o milagre que você precisa, o milagre que o Senhor tem sobre você. Amém? Só vou pedir uma coisa antes da gente começar. Curte o vídeo, bebê. Comenta, compartilha. Ó, pega esse vídeo, manda nos grupos de família, manda pro grupo que tem uns inimigos, onde tem uns desviados, pega e manda. Onde tiver um desviado, manda o vídeo. Fala: aqui, querido, Jesus vai te pegar ainda esse ano e eu vou. Amém? E se inscreve no canal toda segunda-feira, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui. Então se inscreve, ativa o sininho. E eu vou só lembrar de uma coisa: quando chegar nos 10 milhões, nós vamos sortear, não sei como vai acontecer, uma pessoa do canal vai para Israel com a gente. Amém? E que Deus me ajude a pagar essa conta. Vamos pro vídeo. Nossa, foi 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. Diz o seguinte: e ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava de uma maneira compulsiva. Esse é o relato de alguém. É um relato de alguém que quer viver um milagre e que sonha com aquilo, e que chega para os outros, mas para ela não chega. Ela é preparada, ela é madura, ela é uma mulher boa, mas para ela não acontece. Então ela vê na casa dos outros, ela vê na mesma casa dela. Quem chega depois consegue, e ela não. Eu estou falando de uma gestação. Uma gestação que é o sonho de Ana. Porém a Bíblia vai dizer que Deus havia fechado a madre dela. E a oração dela, de maneira contínua, era: Deus, me dá um filho. Deus, me dá um filho. Deus, me dá um filho. Lembra do que falamos na mensagem de segunda-feira passada? Pedimos e só pedimos, e não colocamos o nosso coração na mesa, não abrimos o todo. Só que é nesse episódio da vida que milhares de pessoas estão. Tem uma promessa do Senhor que não se cumpre, tem uma palavra de Deus liberada que não acontece, tem um sonho guardado no peito que não realiza. E isso incomoda, porque mesmo sabendo que é da vontade de Deus e não acontece, o que a gente começa é duvidar. Então a gente diz: olha, Deus vai me dar um filho. Aí passa um ano, o filho não chega. No segundo a gente já fica assim: acho que não vai vir mais não. Aí no segundo ano a gente já começa a dizer assim: acho que é melhor não, né? A gente vai viver assim do jeitinho que está mesmo, que é ruim criar um filho nesse tempo. E aí a gente para no caminho do milagre. A gente estava chegando lá, a gente estava prestes a chegar, e aí não chega. Aí você tem um diagnóstico de uma doença sobre você, e no primeiro ano você diz: Deus vai me curar, eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. Mas aí passou um ano e a cura não chegou. Aí no segundo ano você já começa a dizer: eu acho que essa é a minha realidade, eu acho que eu vou embora mesmo desse mundo, a vida está no fim. E aí quando você menos imagina, você para de crer, e você estava chegando no milagre. Deus tem uma palavra sobre a sua vida,
um chamado poderoso sobre você, e você diz: eu vou viver esse chamado. E aí você acordou de manhã e disse: Deus, hoje é o dia. E aí você começou feliz, mas quando chegou no final daquele ano, você disse: puxa vida, não vai. E aí você não para, sabe, você às vezes inclusive volta da onde saiu. E essa é a parada. Quando nós paramos no caminho, nós estamos dizendo algumas coisas. Primeiro, eu não acredito que Deus pode fazer. Segundo, eu não acredito nem que Ele queira. Entende? Quantos sonhos abortados, quantos planos de Deus estagnados, quantos projetos do Senhor escondidos em gavetas, trancados a 7 chaves, que você parou. Quantas coisas que Deus queria fazer por você, mas você parou de crer e parou de estar com Ele. Eu sei que é difícil continuar crendo quando tudo diz que não vai acontecer. Eu sei que é difícil crer quando o diagnóstico é tão forte. Eu sei que é difícil crer quando a pesquisa, quando a expectativa, quando a fala de todos diz: não vai dar certo. Eu sei que é difícil, mas eu preciso te dizer, lindo, só vive o milagre aqueles que perseveram, aqueles que permanecem crendo, aqueles que não abandonam o seu Criador, que não negociam a fé, mesmo que os olhos não vejam ainda, mas ela consegue viver a fé, consegue desfrutar das coisas, desfrutar dos momentos, dos processos. E é nessas etapas da vida aonde a gente vira piada para alguém. Quer ver? Quando tudo diz que não e a gente diz que sim, a gente está indo contra a maré. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheço. Ela foi no médico fazer ultrassom do bebê que estava esperando, e o médico disse para ela: vai ter má formação. Para quem é pai, você sabe que essa é uma notícia muito pesada. É muito difícil de lidar com isso. E está tudo certo. Tem gente que tem um amor tão grande que consegue superar todas as dificuldades. Mas essa mulher, essa mãe, que é conhecida nossa, quando recebeu a notícia, falou para o médico: doutor, eu sei que Jesus pode curar o meu filho. Não, irmão, você não é bom nem de spoiler de filme. Eu vou ficar triste com você. Eu já estou dizendo o que vai acontecer no futuro. Ela está dizendo: doutor, eu sei que Deus vai curar o meu filho. Você entende que quando uma coisa é tão difícil, até para a gente glorificar é mais pesado, que a gente fica assim: será? Será mesmo? Agora, na última série, uma senhora que estava enfrentando um câncer lá no Japão, que foi na nossa turnê, lembra dela? Ela gravou um vídeo dizendo: eu sei que estou vivendo um processo, mas que esse processo vai passar e eu vou vencer em nome de Jesus. Um ano atrás, um ano se passou, mandamos mensagem para o contratante de lá, dizendo: como está aquela senhora? O cabelinho dela cresceu e ela está na fase de remissão, a cura está chegando. Mas deixa eu te falar da minha amiga. Essa é a nossa amiga. Foi para casa e orou orou com o marido dela e declararam: no nome de Jesus. Aí você vai pensar: mas se Deus não fizer? Bom, Deus continua sendo Deus, isso é inquestionável. Ou seja, Ele pode não querer, mas eu não posso duvidar do que Ele pode fazer. Entende? Ele pode não querer agora, mas talvez queira amanhã. Ele pode não querer amanhã, mas talvez queira mês que vem, porque Ele sabe todas as coisas, as histórias que não conhecemos, as etapas que não sabemos, aonde Ele vai nos levar. É só Ele que sabe. E tenha certeza, é perfeito, é melhor do que você imagina, é maior do que a tua capacidade de criar. Aquilo que para nós é o fim, Deus é uma forma de lidar com a gente, cuidar do nosso coração e às vezes salvar a gente para a eternidade. Pense bem. Bom, essa minha amiga, ela foi todas as ultrassons daquele médico, e o médico confirmava o diagnóstico: vai nascer com problema. E ela dizia: não vai nascer, doutor. Aí um dia
Na saída do consultório, ela disse de novo para o médico. E o médico falou assim, ó: eu prefiro ficar com o diagnóstico e não criar expectativas. É que tudo, quando é muito sobrenatural, quando é muito poderoso, quando é muito grande, a gente é piada antes. Antes de acontecer, ninguém acredita, sabe? Se é todo mundo que vira alguma coisa na vida, vai ter gente que vai aparecer depois dizendo: eu sabia nada. Menosprezou, virou as costas, tratou mal, disse coisas pesadas, amaldiçoou, tentou cortar os caminhos. Mas Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Aí veja, no dia do parto, havia uma junta médica gigante, porque pensavam que teriam que fazer uma cirurgia na criança, logo quando ela nascesse. E aí nasceu a criança. E foi um alvoroço no hospital. E as enfermeiras entravam e saíam, e todo mundo lá fora dizendo: o que está acontecendo? E elas não falavam nada. E aí ela saía e entrava outro médico, e aí saía e não falava nada. E ficou isso, e o pai da criança lá fora: meu Deus, o que está acontecendo? Porque ele não podia ficar, porque era um parto de alto risco. E ele lá fora esperando, quando de repente uma das enfermeiras sai com um pacotinho no colo, abraçado. E a primeira fala que ela disse para o pai foi: ei, o bebê é perfeito. Eu sei o que dá vontade sua. Ir lá no médico, fala: vem cá, você tem todo o direito de acreditar na medicina, só não tem o direito de me tentar fazer não acreditar no meu Deus. Dá vontade, eu sei que dá. Só que veja, esse não é o parte do caminho do milagre. O milagre você recebe e você não esfrega na cara de ninguém, você vai para o Senhor para agradecer. Não importa quanto, não importa como, não importa quem, não importa onde, a postura é a mesma. Agora, olha a Ana. Ana está chorando, desesperada. Todos os anos ela tinha que enfrentar Penina, que também era esposa de Eucana, seu marido. Um tempo meio diferente da Bíblia, que hoje não dá mais para viver. Amém. Você viu alguns irmãos com dúvida. Não, irmão, não. Acabou. É uma só até que a morte os separe. Amém. Ouvi alguém dizendo esses dias que o problema não é duas esposas, é duas sogras. Mas isso é uma conversa para outro dia. Ela tinha que encarar a Ana todos os anos. E a Bíblia diz que na hora das ofertas, Eucana separava uma porção para Penina e seus filhos, e também separava para Ana. Só que para Ana era diferente. Não tinha quantidade de filhos, e aquilo humilhava ela, aquilo fazia mal para ela. Só que a Bíblia diz que ela suportou. Ela continuou crendo, mesmo sendo difícil e mesmo sendo desestimulada a crer por quem deveria ajudá-la a continuar crendo. Há um momento do evangelho, do texto, que Eucana chega para ela e diz: linda, relaxa, eu sou para você mais do que 10 filhos. Ele está dizendo: você não precisa disso. Você não precisa, sabe? Isso é uma loucura. Às vezes, quem deveria dizer eu creio no teu milagre, diz para você: se contente com o que tem. Pare onde você está. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você. Eu já vi surdos ouvindo. Eu já vi câncer sendo arrancado. Eu já vi mães estéreis dando à luz. Eu já vi tudo que você pode imaginar. Não tente me dizer o que Deus não pode. Não tente. É porque eu tô
sou obrigado a dizer, lindo, eu recebo cartas e cartas do Brasil inteiro, de fora do país, de pessoas contando histórias, de famílias destruídas que foram restauradas, de casamentos acabados que foram restaurados, de mulheres que não podiam ter filho, mandando foto da criança. Você não tem noção, lindo, é Deus que faz, é o Senhor que faz, mas a gente não pode parar de crer no caminho. Eu não sei porque eu estou dizendo isso de novo, mas você não pode parar de crer no caminho, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível, mesmo que todos à sua volta digam não vai acontecer, desiste, o diagnóstico é mais forte, a expectativa é mais forte, você não vai conseguir. Mas se dentro de você tiver uma fagulha de fé, continue alimentando essa fagulha e não deixe ela se apagar. Não deixe ela se apagar, continue crendo, porque você está no caminho do milagre, e em nome de Jesus você vai chegar no milagre. Aí a Bíblia diz que Ana entrou no templo, chorou e orou como todos os anos, só que agora ela faz algo diferente. Ela diz: Senhor, se o Senhor me dá, eu vou te devolver. Você não entendeu, eu vou melhorar. Senhor, pode fazer, que você não vai me perder. Eu vou ser mais específico com você. Há algumas coisas da nossa vida, é Deus que não deixa mesmo, para não nos perder. Mas tem coisas que Deus faz porque a gente não desiste. A palavra diz: porque o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Quando Ana disse isso para o Senhor, no céu, o Senhor deve ter olhado para Ana e dito: deixa eu ver aqui, o que a Ana quer mesmo? Um filho. E o que Israel precisa? Um sacerdote. Vamos tentar fazer um pacote? A gente já dá um filho para Ana, um sacerdote para Israel, e resolve a casa de Eli? Vamos. Ana vai para casa, e a Bíblia diz que aquilo que o Senhor determinou aconteceu, e nasceu um sacerdote sem linhagem. Não era filho de Eli, mas seria o próximo sacerdote de Israel. O Senhor atendeu ao pedido dela. E tem duas coisas que nos aterrorizam nesse processo. Primeiro, o medo de frustrar. Eu sei o que é isso. A gente deposita a nossa confiança, mas com restrição, porque a gente não quer se ferir, a gente não quer criar uma expectativa. Entende? Então às vezes Deus até disse que iria fazer, mas a gente não quer criar uma expectativa. A gente até crê um pouco que Deus pode curar, mas a gente não pode criar expectativa. A gente diz: não, vou me machucar. É o que a mãe às vezes diz para o filho: não, é melhor parar com isso, meu filho, senão você vai se machucar. Quantas pessoas que param porque não querem se machucar, não querem ousar em crer. Uma das coisas que eu me lembro muito bem é que quando eu aceitei a Jesus, eu fiquei incendiado. Irmão, eu fiquei aqueles crente louco que queria orar por todos os enfermos. Irmão, eu me lembro de um dia que tinha uma mulher saindo de dentro da igreja com a mão na boca porque estava com dor no dente. Eu falei para ela: está indo para onde? Ela disse: para o médico. Eu falei: não vai não, me deixa pelo menos orar primeiro. Aí eu orei por ela. Sabe o que aconteceu? Nada. Ela foi para o médico. Mas eu não posso ter medo. Não, vem comigo. Eu não posso ter medo. Eu não posso ter medo. Eu não posso. Cadê meu telefone? Traz meu telefone lá, por favor, Alisson. Meu telefone. Meu Deus, lembrei de um texto que eu quero pegar na versão certa. NTLH. Meu Deus, eu estou com um problema na cabeça, eu acho. Como eu lembrei disso? Glória a Jesus. Aleluia. Mas eu vou falar algo antes do medo. Eu quero falar algo que renove a sua fé.
Eu quero falar algo que tire você do estagnamento, da desistência, e traga você de novo para a rota do milagre. Você crê que isso é possível? Você crê que uma palavra pode tirar você da incredulidade, da dúvida, da desconfiança e trazer você para o centro da vontade de Deus? Que bom. Tá ansioso? Salmos de número 40 diz o seguinte: eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, de um barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e estabeleceu os meus passos, e Ele colocou uma nova canção nos meus lábios. E muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Ei, lindo, pode continuar crendo, pode continuar esperando, pode continuar buscando, pode continuar. Mas David, será que Ele vai? Seja paciente, permaneça crendo, continue orando, não precisa virar o disco, continue dizendo: eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o diagnóstico vai ser vencido, eu creio que as expectativas, as estatísticas serão destruídas, eu creio que o teu nome vai ser glorificado através do meu milagre, em nome de Jesus, amém. Para finalizar, e para tirar o medo de você, meu lindo, eu vou olhar nos teus olhos e vou dizer: essa palavra é de Deus para você. Se está te alcançando agora, é porque é para você. Ei, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Pode começar a ficar feliz já. Não tenha medo, pois eu estou com vocês. Aleluia. Posso continuar? Não se apavorem, pois eu sou Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão, diz o Senhor. Lindo, o Senhor está cuidando de você. Você não está desamparado. Não existe uma oração que Ele não tenha ouvido, não existe um milagre que Ele não possa fazer. Então não tenha medo, continue crendo e não pare no caminho, porque você está perto do milagre. Jesus, eu creio que diagnósticos serão vencidos com essa palavra. Eu creio, Jesus, que filhos irão nascer, que casamentos serão restaurados, que planos do futuro irão chegar na vida dos teus filhos, que os teus planos e projetos irão se concretizar, que sonhos antigos serão cumpridos e realizados para que a glória seja tua, Jesus. Mas nós não vamos desistir. Senhor, agora, onde tiver alguém cansado, à beira de parar, e talvez chegou aqui por um acaso, se é que existe, porque o Senhor está no controle. Lindo, agora, Jesus, invade os lares, invade as casas, invade os corações, Senhor Jesus, e preenche com essa verdade: o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Em nome de Jesus, amém.